E o Senhor tem nos dado a oportunidade todo dia, o Senhor tem cuidado de cada um de nós todo dia, tem guardado a nossa entrada, a nossa saída, tem nos livrado, tem sido fiel. E às vezes nós temos sido infiéis com o Senhor e esquecemos de declarar, de agradecer a Deus a tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e na vida da nossa família. Feche seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já engrandecemos, exaltamos o Teu santo nome. Papai querido, obrigada por este momento, obrigada por este louvor, ó Pai, que a cada dia nós venhamos declarar o nosso amor pelo Senhor. Papai querido, eu apresento cada um aqui nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece os anseios, o Senhor conhece o coração de cada um. Papai querido, que a palavra que venha a ser ministrada venha do coração do Senhor para os nossos corações, trazendo libertação, trazendo transformação, trazendo cura, trazendo a paz e o refrigério do Senhor. Papai querido, eis-nos aqui. Diante de Ti nós apresentamos o Teu servo, que o Senhor venha continuar usando ele poderosamente, Senhor, para falar com a Tua amada igreja. Eis-nos aqui, fala conosco em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É sempre uma alegria estarmos reunidos no propósito de morar no céu, de caminhar com Deus. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro, capítulo 2. Lá no finalzinho, quase perto de Apocalipse. Capítulo 2. Amém? Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. 2 Pedro, capítulo 2. 2 Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos surgirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias para eles. O juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo do ímpio, e, reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da
provação os piedosos e reserva sob castigos injustos para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem, difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízos infamantes na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos, irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes na sua destruição, também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regolam das suas próprias manifestações enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitando na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, o mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, quando neva, impelidas por temporal. Para eles está reservado a retidão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aqueles que vencido fica escravo do vencedor. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca terem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dada. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Podeis assentar, irmãos. A palavra de Deus aqui fala em 2 Pedro, ela fala dos filhos de Deus, do povo que caminha com Deus, que tem o conhecimento, do povo que em determinado momento da sua caminhada não quis mais, quiseram voltar para o mundo, assim como aquele povo que foi tirado do castigo da escravidão do Egito. Durante 400 anos aquele povo foi escravo, não tinha como sair daquele lugar. Deus ouviu a sua oração, tirou aquele povo com a sua mão forte, mas quando ele coloca no deserto e começa uma caminhada, aquele povo logo quer voltar de novo. Deus fica triste, porque quando ele nos coloca em determinadas situações, ele sempre nos dá força para que a gente vença aquela luta, aquela batalha. Foi assim na vida desses grandes homens de Deus. Mas em 2 Pedro está falando para nós tomarmos muito cuidado, porque a partir do momento que Deus te dá o conhecimento, Ele te cobra. Quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Ele está falando que aquelas pessoas que andaram no caminho do Senhor, que depois se desviaram, não quiseram mais caminhar nesse caminho, coisas tristes acontecem, e não é porque Deus quer que elas aconteçam, é porque Deus é justiça, porque Deus te cobre com a palavra, te cobre com a proteção, nos cobre com bênçãos de Deus, e a partir desse momento, a única coisa que Ele quer é que nós nos esforcemos cada vez mais para continuar nesse caminho. Ele sempre fala a verdade para cada um de nós. Jesus Cristo disse: a porta é estreita, mas se vocês entrarem por essa porta, eu entro junto com vocês.
Deus, quando libertou aquele povo da escravidão, também falou: eu quero que liberta meu povo para que preste culto aonde? No deserto. Não foi em lugares arejados, não foi em lugares com sombra, foram no deserto, na dificuldade, porque é na dificuldade que nós aprendemos a amar Deus de verdade. É na dificuldade que nós abrimos o nosso coração. Todas as vezes que nós nos encontramos na palavra do Senhor e que Deus fala conosco, é porque nós estamos passando por momentos difíceis da nossa vida. E nesses momentos que nós temos que aproveitar essa caminhada, assim como Paulo aproveitou quando ele estava na estrada de Damasco. Paulo, porque me persegue? Quem? Sou eu, Jesus, a quem tu persegue, porque Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Só que naquele momento que ele estava perseguindo, ele também estava ouvindo a palavra, e num determinado momento da vida dele, o coração começa a abrir, o Senhor Jesus começa a entrar lá dentro, porque ele não conseguia entender, porque aquele povo era perseguido e não se revidava, porque o povo de Deus é que luta por cada um de nós. O povo de Deus, ele guerreia com os joelhos dobrados, conversando com o Senhor, e o Senhor vai abrindo portas, que nem portas naquele lugar tinha. Ou você acha que aquele povo passou pelo deserto, no mar, com o mar aberto, não tinha nem porta, não tinha condições, não tinha nada para fazer aquele povo se salvar das mãos dos egípcios que estavam voltando? Mas o Senhor falou para Moisés: joga o cajado que eu vou abrir o mar. Deus vai usar tudo que nós temos, Ele vai usar a força que nós temos, mas aí Ele coloca a fé no nosso coração. Você pode observar, todos esses grandes homens que andaram com Deus, tinham a sua determinação. Deus simplesmente pegou e transformou na palavra, e operou poderosamente na vida deles, para que eles continuassem caminhando, em meio a dificuldades, em meio a lutas, vencendo batalhas. No livro de 2 Pedro, o Senhor fala também, que se você passar por dificuldades, tendo a fé no seu coração, Ele vai te livrar do mal, porque Ele não obriga ninguém a caminhar nesse caminho. As coisas mais lindas da palavra de Deus é isso: Ele não obriga a gente a fazer nada. Se nós andamos nesse caminho, é porque nós amamos de verdade a Deus, nós amamos de verdade essa palavra, nós sabemos que ela tem o melhor para nós, que ela nos livra e nos dá a vida eterna. A palavra de Deus fala lá em Gênesis 6, vamos navegar um pouco na palavra do Senhor, Gênesis 6, lá no comecinho, Gênesis 6. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e eis lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Existia um povo que conhecia Deus. Esse povo do lado de Caim conhecia, sabia quem era Deus. Caim, que tinha matado seu irmão Abel, conhecia Deus. E antes do acontecimento, Deus tentou preveni-lo, tentou alertá-lo, dizendo: você tem poder para lutar contra o mal. Mas mesmo assim ele não quis. Deixou a inveja, deixou a maldade, deixou tudo aquilo que a serpente implantou no jardim crescer dentro do seu coração, e cometeu o ato. A partir daquele momento, o Senhor o exilou, afastando-se dos outros povos. O seu pai Adão, sua mãe Eva, descobriram a partir daquele momento que o homem não consegue viver sem Deus. Porque quando nós vivemos sem Deus, nós somos uma bomba relógio. Nós só fazemos maldade sem Deus. E se você não acredita, é só ligar a televisão, que você vai ver filho matando pai, pai matando filho por causa de celular, ladrão matando pessoas por causa de um telefone. A nossa maldade. Você troca de canal e você vai ver guerras.
E a maioria das pessoas nem sabe porque estão guerrilhando. Pessoas inocentes estão morrendo, crianças estão chorando, porque perderam seus pais, porque não conseguem entender o tão grande é a maldade do ser humano, e essa mesma maldade que Deus está falando aqui. Se arrependeu por ter criado, só que ele olha para um lado, ele vê uma pessoa fazendo a diferença, ele vê entre milhares que não se manteve naquele mundo, que não se manteve naquela concupiscência, que continuou adorando. O último adorador de Deus era Noé. Por isso que Deus não podia deixar que Noé perecesse. A palavra de Deus fala que os filhos de Deus estavam casando com as filhas dos homens, e estavam indo para outro lugar, não estava mais adorando a Deus, porque Deus não te obriga a nada. Se cada um de nós entramos aqui nesse lugar para ouvir a voz do Senhor, porque nós viemos de livre e espontânea vontade, livre arbítrio, nós sabemos o que é melhor para nós, nós sabemos que esse alimento, quando nós ingerimos ele, que é a palavra de Deus, nos tornamos espirituais. Naquele momento, a única pessoa que era espiritual era Noé. Ia vir um dilúvio, porque Deus não podia deixar aquela situação continuar, por causa de um homem, por causa da sua determinação, por causa da sua fé, porque ele tinha fé e acreditava na palavra de Deus. Ele começa a fazer uma grande obra da sua vida, ele começa a construir algo para Deus. Essa construção de algo para Deus é que nós estamos fazendo aqui hoje. Hoje nós estamos construindo a arca, nós estamos construindo os alicerces, nós estamos construindo, ajudando a construir aquilo que é de mais precioso para Deus, a fé no coração de cada um de nós. Porque cada vez que você pega um tijolo e coloca no seu alicerce, você está fazendo ele crescer. Significa que a sua fé está desenvolvendo. É só você e cada um de nós continuarmos acreditando que Deus anda conosco. A partir desse momento, vendo que Noé era diferente de todos aqueles grandes homens, de toda aquela cidade, a qual as pessoas matavam, faziam tudo aquilo que vinha na sua cabeça, porque quando você começa a andar com Deus, você vai começar a ter regras na sua vida. Tem que morrer para o mundo, tem que nascer para Cristo. Você não vai fazer determinadas coisas, porque a palavra de Deus vai te moldando, mas isso é com o tempo. Deus não quer que você chegue a primeira vez que você chega perto dele e já vai mudando a sua vida. É um processo, é por isso que tem que ter a caminhada. Cada dia que você caminha, você aprende. Aquele povo não resmungou quando Deus colocou no deserto? Quando Deus manda maná, olha que coisa maravilhosa, um milagre acontecendo, o alimento caindo do céu, mostrando que se você estiver no deserto, somente o milagre pode te manter vivo naquele lugar. E Deus colocou aquele povo e manteve o milagre durante 40 anos. 40 anos andando com Deus, sabe o que significa? Intimidade com Deus. 40 anos andando com Deus significa você acreditar de verdade que não importa o que aconteça na sua vida, que Deus prevalecerá com você e continuará fortalecendo e fazendo você crescer espiritualmente. As pessoas vão olhar e vão ver a diferença, vão olhar e vão falar, está diferente. Porque no momento que Noé começa a construir aquela arca, eu tenho certeza para vocês, que o povo que era do mundo, falava, larga a mão de mexer com isso. Ele falou, estou construindo algo para Deus, mas isso não vai levar em nada, nunca choveu. Isso significa você não acreditar na palavra de Deus. É o que quando as pessoas vêm para ouvir a voz do Senhor, e as pessoas do mundo falam, para que você está ouvindo a palavra de Deus? Não vai acontecer nada não, Jesus não vai voltar não, vamos continuar a nossa vida, bebendo, fumando, fazendo tudo que a gente fazia antes. E o Senhor fala, vem para a minha palavra, porque Jesus vai vir, e quando Ele vir, haverá ranger de dentes, porque Jesus vem agora para governar esse povo, para andar com cada um de nós. A mesma coisa acontecendo aqui com Noé. Acreditou de verdade, e mais de 90 anos da sua vida ele dedicou a fazer a obra, e não desistiu de maneira nenhuma. E sabe o que aconteceu com aquelas pessoas que falavam para ele? Não, para com isso, não acredita em Deus não, acredita em nós, vamos viver a nossa vida como nós estamos vivendo, vamos viver a sua vida como nós estamos vivendo. Mas Deus falava tão forte no coração de Noé, falava assim, continua, tenha fé, até que chegou no momento em que a obra que Deus tinha colocado na mão desse grande homem acontece. A arca ficou pronta, os animais estavam entrando lá dentro, e aí quando começou o dilúvio, você sabe quando que o povo foi acreditar de verdade na obra de Deus? Foi quando começa o dilúvio, quando começa a chover sem parar.
E aí eles tentaram entrar na arca e não podiam. Sabe por quê? Porque não ajudaram a construir a arca. Porque Deus só coloca a gente na salvação a partir do momento que você faz parte do povo que caminha com Deus. Se você caminha com Deus, você está garantindo o seu galardão, você está garantindo a sua pedrinha na coroa, você está garantindo a salvação, e o melhor de tudo, você vai comer o que é de melhor aqui nessa terra. Mas tem que ter fé no coração, porque aquelas pessoas que não acreditaram, o castigo para elas vieram. Por quê? Porque conheciam a palavra e mesmo assim não quiseram andar com Deus. A palavra de Deus fala lá em Jó, capítulo 2, Jó, capítulo 2, Jó 2. Versículo 1. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me excitasse contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estendendo, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na sua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinzas, tomou um caco com ele a raspar. Então sua mulher lhe disse: ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó contra os seus lábios. Olha que coisa interessante que Jó fala. Nós temos recebido bem. Quando a gente está recebendo bênçãos de Deus, tudo é maravilhoso. Mas basta uma coisinha começar a não dar certo, basta algo começar a dar errado, que o ser humano já quer amaldiçoar a Deus. Parece que toda aquela caminhada que teve, parece que todo aquele conhecimento que teve, parece que nada faz sentido. Onde que está a fé? É preciso ter fé. É nesse momento da dificuldade é que a gente vai saber se nós temos fé ou não. É por isso que Deus tira o povo da escravidão e coloca no deserto. Agora vocês vão andar no deserto e eu quero ver se vocês têm fé mesmo. Vocês serão humilhados, porque Deus coloca aquele povo lá no deserto, está lá em Deuteronômio, para humilhá-los, porque aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que exaltar será humilhado. Então você vê que nesse momento, por tudo isso aqui, Jó já tinha perdido seus filhos, seus bens, já não tinha mais nada e agora estava doente. Mas ele continuava firme na palavra de Deus. Por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele sabia que tudo que ele possuiu era Deus quem tinha dado para ele. Ele fazia sacrifício para os seus filhos, porque os seus filhos viviam na bebedeira. Está na palavra. Ele sabia que os filhos não andavam no caminho do Senhor. Então, a partir desse momento aqui, quando Satanás começa a bater em Jó, as pessoas, quando vê Jó caída também, os amigos de Jó, chegam nele e começam a falar: você tem pecado? Ele falou: não, não tem pecado não. E começam a caluniar a Jó, e Jó continua falando com Deus, e parece que quanto mais foi a investida do inimigo em Jó, mais Jó fala com o coração aberto com Deus. Porque às vezes nas nossas vidas nós oramos a Deus assim de uma maneira tão sem parar para ouvir. Aquilo que nós falamos na pregação passada. Você ora para Deus e antes de Deus responder, a gente levanta. A gente tem que saber que Deus está nos céus e nós estamos aqui embaixo. Nós temos que orar e às vezes a gente tem que esperar um pouco para ouvir a voz de Deus falar no nosso coração. Senhor, fala comigo aqui. Fala com o povo que está aqui, Senhor. Fala no coração de cada um deles. Fala no coração para que eles comecem de verdade a buscá-lo de verdade. A buscá-lo com aquela sede igual o povo quando bebeu da água no deserto.
mas eles beberam daquela água no deserto com aquela sede espiritual, porque lá no deserto é oração, lá no deserto é busca por Deus, lá no deserto é você ser dependente de Deus, é o que Deus quer que nós façamos. O crente verdadeiro é dependente de Deus. Não importa nada que Jó possa fazer aqui nesse momento, ele não tem forças para sair dessa situação. O inimigo é muito mais forte do que nós, mas o inimigo, para chegar em nós e fazer alguma coisa, ele tem que passar por Deus. O inimigo, para chegar em Jó, ele teve que falar com Deus primeiro, e Deus falou: você pode tocar nele, só não pode matá-lo. Está vendo o poder que Deus tem? Então, se às vezes alguma situação acontece nas nossas vidas, significa que Deus está te fortalecendo, está transformando cada um de nós. Se situações que nós passamos, nós conseguimos enxergar a saída, quando aquele povo chega na beira da praia, só tinha mar, e o povo, e o faraó voltando para escravizá-los de novo, e Deus fala: agora você me entregou esse povo nas minhas mãos, esse povo é meu. E aí ele mostra para aquele povo quem é o Deus verdadeiro. Eu pergunto para você, era para aquele povo, depois que estivesse no deserto, querer voltar para trás, depois de ver tantos milagres acontecer, 10 pragas naquele lugar? Não era, mas nós somos assim, nós esquecemos aquilo que Deus faz para a gente. O ser humano é egoísta, nós não conseguimos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu até aqui, que Ele nos livrou, que Ele nos transformou. Olha quantas pessoas já pereceram nessa pandemia, que não tiveram oportunidade de salvação, e nós estamos aqui ainda glorificando o nome de Deus, tendo mais uma oportunidade, para que Deus continue nos fortalecendo e abrindo portas para nós, alimentando dessa palavra, fazendo a fé crescer dentro do coração, mostrando todas as situações que esses grandes homens passaram e venceram. Eles venceram. Jó não tinha como sair dessa situação, mas ele continuou glorificando o nome de Deus. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, até que chega no momento que ele começa a falar com o Senhor: por que o Senhor não está falando comigo? Às vezes acontece nas orações, quando a gente fala com Deus, Ele não responde. Mas você está andando no caminho verdadeiro do Senhor? Nós estamos de verdade fazendo a vontade de Deus? Porque quando a gente está fazendo a vontade de Deus de verdade, você fala, é só esperar um pouquinho, Ele te responde. Se não está respondendo, é que Ele quer que continuemos orando mais, fortalecendo mais pela palavra do Senhor. E a partir desse momento, quando Jó já estava quase desistindo, porque Deus não falava com ele, o Senhor responde: aonde você estava quando eu estava fundando os alicerces da terra? Respondeu. O verdadeiro sentido do crente ouvir a palavra de Deus é ouvir essa voz dentro do coração. Nós estamos aqui para ouvir a voz de Deus, só que para ouvir a voz de Deus, você observa que não é fácil. É preciso uma luta da carne contra do espírito contra a carne. É que Jesus falou para Nicodemos: tem que morrer e nascer de novo, e aprender, e crescer, e desenvolver, e continuar lutando, porque o crente é lutando todos os dias da sua vida, porque a partir do momento que você vira crente, olha, Jó era um homem destemido, e fazia a vontade de Deus. Foi por isso que o inimigo o atacou tão furiosamente. Se ele tivesse no mundo, não tinha acontecido nada com ele, mas é porque ele estava na vontade de Deus, e nesse momento ele se torna muito mais forte, porque no final ele fala: antes eu ouvia falar de Deus, mas agora eu vejo. Nós temos que continuar buscando o sentido da palavra no nosso coração, e não abandonar essa caminhada, fazendo de verdade a vontade, porque aquelas pessoas que se diziam amigas de Jó, falando: você é pecador, você fez coisa errada, no final sabe o que Deus mandou falar para eles? Falou assim: vocês pedem a Jó para orar por vocês, porque se ele não orar por vocês, eu vou castigar cada um de vocês, por aquilo que vocês falaram sem saber, sem entender a palavra do Senhor. Esse é o verdadeiro sentido do Evangelho, nos levantar. Em Números 22, a palavra de Deus fala assim, Números 22, versículo 6: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se eu poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado,
e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos moabitas e os anciões dos medianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: ficai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zipó, os enviou para que me dissessem: eis que o povo que saiu do Egito cobra a face da terra, vem agora, amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é povo abençoado. O povo aqui já estava no final daquela caminhada de 40 anos, eles param próximo à cidade dos moabitas, e nesse momento Balaque, que era rei, fica com medo. E ele sabia que com a sua força ele não tinha como enfrentar esse povo, porque 40 anos andando no deserto, existia um Deus verdadeiro que guiava eles. Ninguém sobrevive no deserto se não tiver milagre, se não tiver Deus. Eles tinham, e era um Deus verdadeiro, era 40 anos. E aqui naquele momento ele conhecia Balaão, que era uma pessoa que tinha o conhecimento de Deus. E você vê que Balaão tinha o conhecimento de Deus, que Deus falou com ele. E eles mandam pessoas irem na casa, mensageiros, levando riquezas para ele, falando: amaldiçoa aquele povo, porque senão eu não posso lutar com eles. E aí ele vai falar com Deus, e Deus fala: não vai amaldiçoar não, porque eu abençoei. Só que ao invés de desistir, porque o inimigo não desiste, ele não desiste, a partir do momento que você começa a caminhar com Deus. É por isso que nós temos que estar sempre preparados, sempre orando, sempre buscando, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Vigiar e orar todos os dias para que não entreis em tentação, porque o inimigo todos os dias ele vai bater em você, ele vai bater. Mas se você tiver o escudo, que é a palavra de Deus, a espada, que é a palavra de Deus, ele não vai conseguir chegar em você de maneira nenhuma, porque ele precisa da permissão de Deus. Olha aqui a permissão de Deus. Quando manda amaldiçoar Balaque manda Balaão amaldiçoar o povo, Deus fala: não vai amaldiçoar não. Aí ele manda o povo embora, fala que não tem como não, Deus falou que não pode. E aí eles voltam de novo, e voltam com mais riquezas, com mais ouro, com mais prata. E aí aquilo subiu para a cabeça de Balaão, né? Porque o mundo hoje é feito de quê? Comércio, de riquezas, concupiscências. E se você tiver dinheiro, você compra tudo isso. Só não compra a Deus, porque Deus você precisa ter o coração, é mudança, é transformação. A partir daquele momento Balaão resolve ir. Senhor, deixa eu ir porque, né? Mas eu não vou amaldiçoar não. Deus já sabia, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Ele sabe se vocês estão aqui hoje ouvindo a palavra do Senhor, porque Ele está dentro do coração de vocês. E se vocês estão aqui por livre e espontânea vontade, glória a Deus por isso, Ele se agrada. Nós estamos aqui hoje, nesse friozinho maravilhoso, glorificando o nome de Deus, saímos da nossa zona de conforto para glorificar a Deus, em nome de Jesus. Existe coisa mais maravilhosa do que isso? Balaão, nesse momento, resolve ir, Deus permite, só que aí a mula dele começa a desviar de um lado, do outro, ele bate nela, ela fala, né? A mula fala: porque me bates? E aí ele fala: porque você está desviando do caminho. E aí aparece um anjo com a espada na mão, já para matar Balaão. E Deus fala através daquele anjo, porque sabia a intenção dele. Toda a vida a intenção dele era ir receber o prêmio e amaldiçoar aquele povo. Mas por causa dessa situação que Deus mostrou para ele, né, porque ele tinha o conhecimento de Deus, por causa dessa situação ele vai até Balaque. E por 3 ou 4 vezes que Balaque manda ele amaldiçoar, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou, porque ele ficou com medo, ele temeu a Deus. Mas depois de todo acontecimento, ele planeja algo para que aquele povo se perca, o povo de Deus, misturando as moabitas no meio daquele povo. E aí vira uma bagunça, Deus manda matar várias pessoas. Mas o que nós queremos falar aqui é que aquele povo nem sabia que havia uma batalha sendo travada espiritual. Eles estavam lá esperando só o momento para atravessar o Jordão. E do lado de cá,
do mesmo lado, sendo travada uma batalha espiritual entre o bem e o mal, e Deus protegendo aquele povo. Então isso acontece hoje nas nossas vidas no dia a dia. Batalhas são travadas todos os dias, pessoas amaldiçoando a gente, e acontece, você não está nem sabendo que está sendo amaldiçoada, mas Deus sabe, e se Ele vê a tua fidelidade, Ele está defendendo, igual Balaão. Você não vai amaldiçoar meu povo, não, pode voltar para trás, esse povo é meu, esse povo presta culto, esse povo glorifica meu nome, esse povo não cobra nada pelo evangelho, esse povo continua firme na palavra de Deus, somos nós, e quando nós fazemos parte desse povo do Senhor, Ele se agrada e Ele defende a gente de todas as formas, de todas as formas. O problema é que às vezes nós não conseguimos entender os desígnios de Deus, porque a vontade de Deus é sempre maior do que a vontade nossa. Às vezes nós queremos chegar em determinado lugar bem rápido, e o Senhor fala, tem que passar aqui, porque aqui você vai aprender um pouquinho mais, depois você tem que passar nesse deserto aqui, para aprender mais um pouquinho, para glorificar o meu nome, para me conhecer de verdade, até você chegar aonde você tem que chegar, até você chegar a Jesus, saber tudo que Ele fez, a oportunidade que nós estamos tendo hoje, graças a tudo aquilo que Ele fez, se entregou na cruz, você receber o Espírito Santo, que é uma honra, é a coisa mais valiosa do mundo, e o Espírito Santo é que nos guia hoje, nos molda, nos transforma, e tudo depende de cada um de nós. Em Gênesis 19, Gênesis 19, 15, 19 e 15. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereça no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ló era sobrinho de Abraão. Quando Abraão saiu da casa da sua parentela para uma terra que Deus ia mostrar a ele, Ló foi junto. Acreditou também, caminhou, passou por dificuldades, venceu as batalhas. E aqui no momento ele está por mais uma batalha da sua vida. Na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus disse que ia destruir aquela cidade. Abraão tenta, de uma certa forma, orar para que Deus não fizesse isso. Ele tenta intervir. E ele fala: e se tiver 90 justos? O Senhor falou: se tiver 90 eu não destruirei. E aquilo foi caindo até chegar a um justo. E no momento que Ló vivia naquele lugar pecaminoso, mas o coração dele continuava um coração voltado a Deus, às coisas de Deus, a palavra de Deus, mostrando para nós que nós podemos viver no mundo, nós fazemos parte desse mundo, só que nós fazemos parte de outro mundo, que é o mundo da palavra do Senhor. Nós vivemos nesse mundo pregando o evangelho, para fazer a diferença da obra, porque quando você fala de Deus para outras pessoas, Deus se agrada e Ele te fortalece. Quando você ora e você começa a falar de Deus de verdade para uma pessoa, ela começa as lágrimas a sair do seu rosto, porque o coração começa a queimar, porque já não é mais você que está falando, é o Espírito Santo de Deus falando através de você, para convencer ela que ela está no mundo, mas ela precisa de vir para a palavra do Senhor, o reino dos céus. E a partir desse momento aqui, que Ló já ia ser praticamente destruído dessa cidade, entram os anjos e o tiram praticamente à força, para que ele saia daquele lugar, dando uma nova oportunidade. A cidade vai ser destruída, porque o povo também conhece a palavra, mas o povo não quis andar com Deus, e aí tiraram ele daquele lugar para destruir a cidade. Nova oportunidade, nova caminhada com Deus, porque ele saiu da sua zona de conforto, assim como Abraão, porque ele não olhou para trás quando a cidade estava sendo destruída.
A sua esposa olhou. Quando ela olhou, ela virou uma estátua de sal. Mas ele continuou aquela caminhada. Por quê? Porque Deus é misericordioso com cada um de nós. E para terminar, em Êxodo 33, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se acha graça aos teus olhos, rogo-te que te faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Olha o tanto que Moisés intervia contra este povo, a favor desse povo. Moisés não precisava de andar no deserto, mas ele quis. Ele não foi obrigado a andar no deserto. Ele cresceu conhecendo os dois lados da sua família. Um lado era o povo hebreu, que era escravo. O outro lado era o pai de criação, a mãe de criação e seu avô, que era o faraó. Ele escolhe o lado mais fraco. Ele luta pela injustiça com seu povo. Porque Deus não deixa nunca a gente enganado. Ele sempre nos mostra o caminho. Ele fala: esse caminho é bom para você. Só que para chegar até onde você quer chegar vai demorar um pouco mais. Mas nesse demorar um pouco mais, eu vou te alimentar e você vai se tornar espiritual. E no meio dessa caminhada, mais pessoas vão andar com você. E você vai ganhar almas para as pessoas, almas para Deus. Aqui acontece na vida de Moisés. No momento que ele tenta fazer da sua vontade, ele tem que fugir do Egito. Agora ele precisava conhecer a Deus, se humilhar, ser pequeno, ser dependente de Deus, saber que com a força dele, ele nunca ia conseguir libertar aquele povo. Nunca ele ia conseguir libertar aquele povo. Com a nossa força, nós nunca vamos conseguir vencer o maligno. Mas com a força de Deus, nós já vencemos. Com a força de Deus, nós já somos vencedores. A partir desse momento, quando Moisés entende aquilo que Deus tinha falado com ele, porque mais 40 anos, agora com 84 anos de idade, ele começa o ministério na palavra de Deus. Quando aquela sarça queima e fala com ele. A partir daquele momento ele volta e começa uma caminhada libertando aquele povo, porque Deus usa povo de Deus para ganhar povo de Deus, para libertar povo de Deus. Toda a vida foi assim. Ele usa homens para libertar homens e mulheres na palavra do Senhor. E aqui nesse momento você vê que grandiosidade. Quando o povo fazendo coisas erradas, e Deus falou: eu vou fumegar esse povo e vou começar uma nova geração com você. O Senhor, Moisés falou assim: não, Senhor, não faça isso, não faça isso. Se o Senhor não for conosco, eu também não vou sair daqui. Nós vamos ficar aqui no deserto parado, porque nós só somos povo hebreu por causa da tua palavra. Nós só somos crente por causa da palavra de Deus. Aqui mesmo que uma grande quantidade de pessoas pereceram no deserto porque não acreditou na palavra do Senhor, né? O castigo para eles, porque conhecia a vontade de Deus, eles viram os milagres que tinham acontecido, mas não quiseram andar, porque eles não quiseram, foram enterrados no deserto. Mas aqueles que quiseram de verdade andar com o Senhor, recebeu a terra prometida. Essa terra prometida é o que tem para cada um de nós, que somos crentes fiéis, porque Deus tem o melhor aqui nessa terra. E se você e cada um de nós acreditarmos, além da gente receber o que de melhor Deus tem aqui nessa terra, nós vamos para a vida eterna. Não vamos desistir nunca da palavra do Senhor, porque cada momento que vier dificuldade, levante a mão para o céu e fala: glória a Deus, Senhor, porque estou começando a crescer, porque o crente só cresce no deserto. A árvore da vida, ela cresce no deserto, e ela cresce e alimenta cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Por isso eu agradeço essa palavra, que ela vai ficar no seu, no meu e no nosso coração, e continuar nos fortalecendo, de fé em fé, de glória em glória, amém.
Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé nesta noite, vamos estar orando pelos pedidos de orações, vamos estar orando pela vida do irmão José, das filhas Emily, Gabriela e Milena, Renata, Mário esposa, Lorivaldo, Kaique, Davi, Andréia, Paulinho, Tânia, Jéssica, João, Enzo, Rafaele, Elicleide, Karina, Davi, Aline e Alice, Roneildo e Gabriel, Amanda, Ana Lívia, Ana Luísa, Carol, Kellyton, Bruna, Felipe, Ana Luísa, Neidmar, Arles e Amanda, Janaína, José Ribamar e Sandra, Wellington, Vera, Kellyson, Rosinete, Valdo, Josafá, Jonathan, Aparecida, Keila, Cristina, Kev, Elisângela, Catarina, Joaquim, Henrique, Edinho, Wardson, Luzinete, Tayane, Jean e Robson. Amém? Levanta suas mãos para o céu. Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nós unimos a nossa fé e levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro, e intercedemos, ó Pai, em prol cada nome que foi citado diante do teu altar. O Senhor é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Papai querido, alcança cada vida nesta noite, trazendo cura, libertação, restauração, trazendo a paz e o refrigério do Senhor sobre a vida de cada um deles nesta noite. Papai querido, supra as necessidades de cada um, nas necessidades materiais e espirituais. Papai querido, é o que nós te pedimos, e da mesma forma que a tua misericórdia nos alcançou, que a misericórdia do Senhor pode alcançá-los, cada um deles nesta noite. Senhor Jesus, nós te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Papai querido, abre porta onde não tem porta, supra as necessidades de cada um de nós diante da tua presença nesta noite. Papai querido, e diante de ti nós apresentamos essa semana que se inicia, apresentamos os nossos locais de trabalho, apresentamos as escolas, os professores e cada um aqui dos alunos diante do teu altar. Papai querido, venha de encontro a cada um, visita os nossos locais de trabalho, lança por terra toda afronta, lança por terra tudo que não provém do Senhor, toda inveja, toda palavra contrária, mas tudo que fizermos, ó Pai, venha a ser por excelência, e que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Papai querido, abençoa cada um que nos ouviu, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e do fundo. Abençoa, Senhor, com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, que o Senhor venha levar os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento e do acidente, em nome de Jesus. Amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.